O apresentador e narrador esportivo Kleber Machado fala de sua vida, carreira, futebol e projetos em sua nova casa, o SBT. Começo de carreira. O meu começo de carreira foi assim, muito em função do relacionamento que o meu pai criou no rádio, né? Meu pai trabalhou mais de 20 anos na Rádio Bandeirantes, e ele faleceu em 71. Quando deu 78, assim, minha mãe, minha tia acharam que eu podia começar a trabalhar nesse ramo. Aí eles entraram em contato com um profissional da mais alta qualidade de história do rádio, chamado Luiz Aguiar. Luiz Aguiar foi narrador de futebol, foi apresentador de programa de sucesso, programa musical, e naquele momento o Luiz Aguiar era o diretor artístico da Rádio Tupi, da extinta Rádio Tupi, né? Rádio Tupi dos Diários Associados. Aí o Luiz me recebeu lá e me botou para fazer um estágiozinho no departamento de esporte como rádio escuta. Mas não tinha vaga, e aí o Manuel Ramos, que era o plantão, era o chefe da equipe, falou: Ó, Kleber, não tem nada aqui, mas acho que o ano que vem vai ter. Aí no ano que vem, realmente, eles me chamaram, eu fiz um mês de férias do office boy do departamento de esporte, e até a Telesp para pedir linha, e até a Embratel para pedir linha, enfim. E depois eu passei a fazer parte da equipe do plantão esportivo. Então eu trabalhava quarta e domingo. Mas, simultaneamente, também muito em função dessa relação, o meu avô, pai do meu pai, conhecia o pessoal da Rádio Bandeirantes, onde meu pai trabalhou. E eu fui lá na Bandeirantes, e praticamente todos os caras que estavam na Bandeirantes tinham trabalhado com o meu pai. Inclusive o diretor comercial da Bandeirantes na época era afilhado de casamento dos meus pais. Então eles me receberam lá, conversaram comigo e me arrumaram um emprego, assim, assistente de alguma coisa, auxiliar administrativo. Aí eu entrei no departamento comercial. Mas eu era muito empolgado com a questão do departamento artístico da rádio, né? Onde meu pai trabalhou. E eu tinha frequentado a rádio na minha infância. Tá? Aí, uma vez, eu resolvi falar com o Gilberto Curado, que era o diretor artístico da Bandeirantes na época. A Bandeirantes tinha perdido alguns profissionais para a Rádio Capital, o Hélio Ribeiro tinha saído da Bandeirantes e ido para a Capital. Aí eu, um jovem abusado, falei: seu Curado, o senhor está precisando de gente lá, me leva para trabalhar lá na artística. Aí ele me levou, eu também era um boy de luxo lá, entendeu? Mas eu comecei a desenvolver um bom trabalho. Aí, quando eles foram para a Rádio Globo, em 1980, eu fui junto para o Sistema Globo de Rádio. Foram alguns apresentadores, produtores. O Curado foi ser o gerente de programação, aí ele me levou como coordenador de programação. Aí já era um cargo bonito. Eu fui ser o cara que trabalhava com ele, eu era um assistente do diretor artístico da rádio. E achei que essa ia ser a minha carreira, entendeu? Lá na rádio, começou com o Edson Scatamaca, que era o coordenador, o chefe da equipe do Osmar Santos. O Edson deu chance de eu fazer um boletinzinho. Um dia estava sem repórter, eu fiz um boletinzinho, depois eu comecei a fazer jogo, tudo sem largar a artística. Quando eu saí da rádio, depois eu já tinha passado pela TV Gazeta, já só no esporte, com o Edson também. Quando eu saí da rádio em 86, eu resolvi procurar emprego no esporte. Aí eu voltei para a Gazeta, trabalhei na Gazeta e o resto é história. Início no esporte. Quando eu fui trabalhar no esporte, só no esporte, em 86, eu já tinha uns 7 anos de carreira. É uma carreira razoável, ainda no início, eu ainda muito novo, mas razoável, né? Em 86 eu tinha 24 anos de idade. A Globo aparece depois desse período na Gazeta, onde a gente fazia de tudo, né? Fazia programa, apresentava programa, fazia reportagem, comecei a narrar um pouquinho. Aí apareceu a TV Globo de São José dos Campos, que estava sendo implantada. Aí eu fui contratado, conversei lá, e eu tinha dúvida se eu ia ou não, mas enfim, acabei indo. Todas as opiniões que eu ouvi de amigos tal, era assim: pô, vai, vai, vai. E a definitiva foi a do Roberto Avalone, que era o chefe da equipe da Gazeta. A Avalone falou: pô, você tem o que a perder, vai, pô, é uma experiência diferente e tal. E foi uma experiência muito boa mesmo, todo o trabalho de implantação da TV, botar a TV no ar tal. E eu comecei a fazer muito rapidamente o meu trabalho diário lá em São José dos Campos, e no final de semana eu participava das escalas do Departamento de Esporte em São Paulo,
porque eles tinham pouco apresentador, era um só, então eu dividia lá com o Oliveira Andrade, a gente fazia intervalo de jogo no sábado, bloco local dos programas, do programa de domingo à noite e tal. Até que, em um determinado momento, chegou lá, começo de 90, o Ciro José, que era o diretor de esportes, falou assim, ó, você vem para São Paulo, pede as contas lá, você vem para São Paulo, e eu fui trabalhar na rede. Esse momento da narração, eu acho que ela é muito em função, né? Eu nem imaginava que eu fosse ser narrador, mas acho que é muito em função dessas narraçõezinhas que a gente fazia no Esporte Espetacular, de pequenos eventos editados, de compactos de jogo. Aí ele me botou para fazer um jogo da Copa do Brasil, depois me botou para fazer um amistoso internacional, que a Globo transmitiu uma tarde de quarta-feira para a rede, era um Uruguai e Inglaterra, antes da Copa. E o Luiz Alfredo tinha saído da Globo para o SBT. E aí, pô, estava muito assim, uma possibilidade muito grande de eu participar da cobertura da Copa. E, de fato, eu participei. Quer dizer, tendo chegado na Globo em 88, tendo vindo para São Paulo em maio de 90. Com essas mudanças, eu acabei sendo o terceiro narrador da equipe na Copa do Mundo. Foi o Galvão, e o único que foi para a Itália foi o Galvão Bueno, porque teve plano econômico, plano Collor, e aí os recursos todos foram cortados, o orçamento enxugado e tal. Então ficou Oliveira em São Paulo, no Brasil, e eu fui o terceiro narrador. Então, em tese, essa pode ter sido a hora de eu falar assim, puxa vida. Mas eu confesso a você que mais do que imaginar é agora, eu imaginei, poxa, agora, entendeu? Eu menos assim falei, porra, eu fiquei mais assim, empolgado, assim, satisfeito de falar, puxa, estou fazendo a Copa do Mundo na TV Globo. Ah, mas é no Brasil, porra, é a Copa do Mundo, né? E aí depois veio Fórmula 1, veio a Olimpíada de 92, que eu acabei participando também da cobertura. Enfim, assim, eu não sei se tem um evento que eu digo, nossa, é agora. Porque eu nunca fui muito de pensar isso, sabe? Do mesmo jeito que eu nunca fui de ficar tenso, nervoso antes de começar uma transmissão, mesmo a primeira, eu também nunca falei assim, esse é o evento. Eu acho que eu fiz alguns bem feitos, outros menos bem feitos, provavelmente alguns mal feitos, mas acho que foi andando meio naturalmente. Eu sempre levei tudo muito naturalmente, sabe? Eu acho que eu não. Se eu tiver que dizer que eu fiz alguma coisa de interessante pessoalmente na carreira, é de não ter me empolgado com o fato de estar trabalhando na maior emissora do Brasil, uma das maiores do mundo, e aí foi devagarzinho que as coisas foram saindo assim, com algum destaque, com alguns bons eventos. Então, assim, acho que eu nunca tenho nem o melhor jogo, nem o pior jogo, nem o melhor evento, nem o pior evento. Acho que todos eles são muito, muito legais de você ter feito, participado, e todos te deram alguma coisa de bom, assim. Ídolos na narração. Então, eu acho que assim, eu tenho muitos caras que eu admiro, mas eu não sei se é inspiração no sentido de, poxa, esse cara é bom, poxa, onde esse cara tá, poxa, olha como esse cara faz, olha o que ele faz, entendeu? Mas eu não sei se eu peguei alguma coisa desses caras, principalmente conscientemente, né? Não sei se eu peguei alguma coisa conscientemente desses caras para trazer para o meu jeito de trabalhar. Eu até acho que não. Até acho que não. Esse negócio de ser assim espontâneo, eu tenho a impressão de que eu sou. Eu acho que eu sou rápido para pegar algumas coisas que estão acontecendo e daquilo conseguir encadear com o que eu estava falando e tal. Às vezes você se enrola, mas eu acho que eu tenho uma rapidez assim de raciocínio para pegar as coisas que estão acontecendo e colocar. É, Essa história de que hoje a gente tem uma informalidade quase que obrigatória, e eu acho que ela é um pouco obrigatória mesmo na comunicação, eu sempre tenho um pé atrás quando essa informalidade não é natural. Então, eu procuro a naturalidade, eu procuro fazer. Então, se eu erro e eu percebi que eu errei, evidentemente que eu vou dizer que eu errei, né? Porque não tem sentido eu querer enganar, né? Às vezes a gente erra, não percebe que errou e erra de novo. Às vezes a gente erra absolutamente inconsciente. Assim. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo um jogo no Prime Video, no Amazon Prime, era
o jogo do Corinthians, eu chamei o Romero de Guerreiro umas 3 vezes, né? Sim, mas assim, aí depois eu comecei a perceber, aí eu expliquei e tal. Eu devia ter. Depois eu fiquei pensando, pô, se eu fosse mais meio rápido, eu falei assim: Guerreiro, Guerreiro é sinônimo de Romero, veja como ele briga, como ele luta. Eu teria sacaneado o meu erro, entendeu? A minha confusão. Mas eu só pensei isso depois. Mas no próximo que eu trocar Guerreiro por Romero, Romero por Guerreiro, eu já solto essa. Então, assim, agora, eu acho, eu sempre vi muito e ouvi muito. Até por conta do meu pai, a gente sempre ouviu muito rádio, sempre começou a ver muito televisão, aí você começa a gostar de futebol, aí você vai ver os programas, eu via tudo, ouvia tudo, de todas as emissoras, de todas as TVs e rádios, tal, videotape, jogo ao vivo, tudo que eu podia ver. Então, acho que tem alguns caras que são muito marcantes, assim, na minha infância, na minha adolescência, e aí acho que quando eu viro adulto e já profissional de rádio, sem ser profissional de esportes, você vai pegar aí da década de 80, né? Eu acho que nós temos, isso eu já falei centenas de vezes e nunca vou deixar de dizer. Acho que nós temos, com todo respeito aos anteriores, que são o Walter Abrão, o Luiz Noriega, o Orlando Duarte, o Geraldo José de Almeida, o Fernando Solera, e um monte de outros aqui, a gente fica, o Perão de Castro, que a gente cita um, dois, aí esquece o Alexandre Santos, você acaba esquecendo alguém. Mas eu gostava muito de todos. Claro, você gosta mais de um, menos de outro, se o teu ouvido é mais simpático a um e menos a outro, isso é normal. Mas acho que assim, dos anos 80, que é a geração que eu acho que eu faço parte, né? Eu faço 20 anos de idade em 82. Eu estou já trabalhando. 3 anos depois, eu estou fazendo esporte. E em 88, eu estou trabalhando na Globo. E em 90, eu estou na Rede Globo, né? Então, assim, para mim, o Silvio Luiz, o Luciano do Vale e o Galvão, eles fazem a base da pirâmide de narradores. Naquela época, o estilo descontraído do Silvio, o estilo vibrante e emocional do Luciano, e o Galvão misturando um pouco essa vibração e emoção do Luciano com uma técnica muito apurada, com um timing muito apurado de fazer transmissão, de chamar a atenção de quem está vendo. E acho que desses três, as coisas foram andando, elas foram se conectando, elas foram se mixando, e acho que hoje um bom narrador tem um pouquinho da descontração do Silvio, um pouquinho da técnica do Galvão e um pouquinho da. Tem no sentido de precisar ter, tentar ter, né? Um é mais assim, um é mais assado, um consegue, outro não consegue, um é mais preciso, o outro é mais sem graça, um é muito descontraído, enfim. Mas eu acho que os três são assim. Essas acho que são as inspirações. Agora, assim, como apresentador, pô, o Léo Batista é uma lenda, né? Pô, você fala do Léo Batista, para mim o Léo Batista é um dos 5 rostos mais TV Globo, mais TV do Brasil, entendeu? Se eu fala 5 caras aí, cinco carinhas aí que são carinhas da TV Globo. Uma delas é o Léo, não há dúvida nenhuma. O Vanucci veio muito bem, assim, dando uma quebrada. Às vezes a gente começa a estabelecer quem foi o cara que começou a fazer isso ou aquilo, que descontraiu, que blá blá blá. Acho que todo mundo fez um pouco em algum momento. Quem tem lembrança da Copa do Mundo de 86 e viu o Vanucci tocando corneta e chorando, tá na cara que o Vanucci conseguiu quebrar um esquema mais rígido, mais formal. Óbvio, óbvio. Né? Quem ouviu os bordões que o Vanucci foi criando na hora de narrar gol da rodada, então é óbvio que ele foi um apresentador extraordinário. E assim outros tantos. E sempre assim, e no rádio, puxa, no rádio é uma lista infinita, né? Não dá para citar, porque eu gostava de todos os estilos, de todos os caras. Mas se alguém tiver que falar assim para mim, você tem que falar o nome de um cara só para você dizer, pô, esse cara é o cara. Você só pode falar um. Aí eu falo o Osmar Santos. Mas eu falo o Osmar Santos assim, acho que o Osmar Santos do rádio é gênio. Acho que o Osmar Santos da TV foi bom num determinado momento e acho que seria, pelos rumos que a televisão trilhou, né, pelos caminhos da televisão, acho que o Osmar, se tivesse investido, não tivesse acontecido o acidente, ele talvez conseguisse fazer na TV
um pouco do que ele fez no rádio, em outro jeito, tal. Não sei se ele seria considerado um grande narrador de televisão, mas ele seria um grande comunicador de futebol na TV, como ele foi um grande comunicador. Ponto. Ele foi um comunicador de futebol no rádio extraordinário, um comunicador sensacional e acho que seria na televisão em transmissões esportivas, mas num estilo próprio, segmentado, que teria admiradores e contestadores. Hoje não, hoje sim. Isso acho que é, sem dúvida nenhuma, assim, eu sempre digo que eu nunca tive noção da repercussão e da duração, da durabilidade de algumas coisas que a gente fala e que essas coisas entram na mente, no coração do telespectador, do público em geral, e não saem nunca, né? Então, por exemplo, o Olho Romarinho, que é quase um gol perdido, né? O Olho Romarinho no Corinthians e Boca de 2012, lá na Bombonera, é quase um gol perdido. Eu não estava olhando para o campo, eu estava procurando alguma coisa de papel, há um silêncio na transmissão, o Caio Ribeiro dá um tapa na minha perna, eu olho para o campo e só tenho tempo de dizer: olha o Corinthians, olha o Romarinho, o gol. E isso até hoje eu fico ouvindo na rua faz 10, 12 anos. É, e outras tantas frases. Mas acho que é indiscutível que esse hoje não, hoje sim, que num primeiro momento virou um pouco de onda comigo, algumas pessoas consideraram uma gafe, eu nunca dei muita importância, mas ela acabou marcando. Ela marcou de tal maneira que aí, se alguém me chama para fazer uma campanha publicitária, quer botar o hoje não, hoje sim. Eu ando na rua e muito cara pergunta ou grita: hoje não, hoje sim, hoje não, hoje sim. Eu demorei bastante, mas comecei a usar em transmissão, em algumas circunstâncias. Não uso todo o jogo, não abro a transmissão dizendo boa noite, hoje sim vai ter jogo. Não é todo o gol que eu digo hoje sim, mas quando acontece alguma coisa que me parece ser marcante, o centroavante que estava 10 jogos sem fazer gol, se ele fizer um gol, eu vou dizer: pô, fulano, hoje sim, saiu o gol. Se eventualmente o cara tomar uma caneta e o cara que levou a bola entre as pernas ficar com cara de poucos amigos, hoje não, né, fulano, levou uma caneta. Então, acho que eu comecei a usar, assim, ainda timidamente, mas nessa linha. E a história, assim, é uma coisa simples, natural, não teve nenhuma preparação, raciocínio, não bolei, porque eu acho que bordão bom, e eu não sou um profissional de muitos bordões, longe disso, de pensar bordão, não penso nada disso. Pensei um para sair, para começar o jogo, um para abrir a transmissão. Aí, na hora do gol, um dia eu narrei o gol, achei que tal frase ficou boa, comecei a usar a frase e tal. Mas esse aí, assim, a história é muito simples, porque ela tem um ano de preparação. Em 2001, o Barrichello está em terceiro lugar, o Barrichello está em segundo lugar, o Schumacher está em terceiro lugar, a Ferrari manda trocar porque o Schumacher precisava dos pontos. Em 2002, no mesmo circuito da Áustria, que aconteceu em 2001, foi na Áustria também. Em 2002, o Rubinho faz o melhor tempo no livre, o melhor tempo no treino de classificação para o grid, larga na pole, comanda a prova inteira, zero ameaçado e está ganhando a corrida. O Schumacher estava em segundo lugar. Em 2001, o Schumacher precisava dos pontos para ser campeão do mundo. Em 2002, o Schumacher já não precisava dos pontos, o campeonato estava ainda num começo, numa fase em que ele já tinha somado tanto ponto que ia ser impossível tomar o lugar dele na primeira posição, tanto é que ele foi campeão. Então, naquele dia, no meio da corrida, eu lembrei do negócio de 2002, de 2001. E o Reginaldo falou que não apostaria. E eu falei: você não vai repetir isso esse ano. O Reginaldo eu não apostaria que não vai repetir, disse o Reginaldo, conhecendo lá os bastidores e tal. Eu falei: não, eu aposto. E no fim da corrida, na última volta, o Barrichello em primeiro, o Schumacher já tinha se aproximado, mas na minha cabeça se aproximou só para chegar pertinho um do outro, sabe? Aquela festa dobradinha e tal. E eu comecei a narrar a última volta nessa linha, né? Exatamente nessa linha. Schumacher, o ano passado o Schumacher ganhou, esse ano aconteceu isso, esse ano não vai acontecer, blá blá blá, tá aí o Rubinho, aí eu repeti, né? Ele está fazendo a última curva, ano passado, mas hoje não, hoje não, hoje não, aí o cara freia, o outro passa, aí eu soltei hoje sim, hoje sim. Perguntei, né, depois, hoje sim.
porque eu achava aquilo absurdo. E assim, ficou marcado, ficou bom. Hoje eu acho que não foi gafe nenhuma, foi absolutamente natural, foi um sentimento que a maioria das pessoas que por acaso estivessem vendo a corrida, eu falasse, pô, de novo os caras fizeram isso? Podia não dizer hoje sim, mas podia soltar um palavrão, podia soltar um não acredito, podia soltar qualquer coisa, entendeu? Como eu vinha num hoje não vai acontecer, aí eu soltei o hoje sim. Dinizismo. Sou simpatizante. Acho que não existe dinizismo, tá? Primeiro ponto. Acho que hoje está muito fácil você adjetivar tudo, você sentenciar as coisas. Assim, acho que não tem sentença, principalmente no futebol, entendeu? Nós podemos fazer um bate-papo aqui durante 8 horas e eu vou falar de um monte de jogador que eu acho melhor do que os que você fala. Você vai me convencer de que o teu é melhor, o time não sei o que lá, tal sistema de jogo. Eu acho que não tem verdade absoluta no futebol. Né? Uma verdade absoluta no futebol, que é o resultado final, nem essa eu acho que é absoluta. Porque o próprio Fernando Diniz diz isso. Pô, você vai analisar o trabalho de um cara só para saber se ele foi campeão ou não? Eu acho muito injusto, se é que a palavra, se é que o justo ou o injusto cabem. Né? Porque, assim, às vezes o cara está num time que ele não vai conseguir fazer nada mais do que um quinto lugar. Mas se ele fizer um segundo, mas isso tudo é subjetivo. Então, como eu acho que não tem dinizismo, eu acho que eu gosto do trabalho dele, porque eu tenho para mim que o futebol brasileiro precisava ter uma grande reunião, um grande simpósio, um grande fórum de estudos para o futebol brasileiro. E aí, estou falando de dirigente, de treinador, de jogador, de imprensa, eventualmente do público, mas o público tem um direito inalienável de gostar ou não gostar a partir do time dele. Entendeu? Então, isso aí a discussão já perde um pouco a razão, porque o cara vai discutir muito com o coração. Eu não sei hoje qual é o lugar do futebol brasileiro no mundo, entendeu? Sei que o futebol brasileiro é um dos mais respeitados, é o mais vencedor em termos de Copa do Mundo, é provavelmente o país que deu mais jogadores brilhantes, talentosos e que podem ser chamados de craques no mundo inteiro, em número de jogadores. Acho que o Brasil teve momentos assim de absoluto domínio, talvez em 2 períodos ou mais, o Brasil foi absoluto. Mas hoje eu não sei, e por uma série de circunstâncias. Tem os nossos equívocos aqui, obviamente que tem, de organização, de direção, de comportamento, de ideia, do, do eu ganhar do nós sempre na hora de você pensar alguma coisa para o futebol. Então, isso é uma grande discussão. Agora, assim, acho, então, por isso, eu acho que o futebol brasileiro precisava de uma chacoalhada. Estou falando agora dentro do campo, tá? O jeito de jogar da seleção brasileira, de alguns clubes brasileiros, o modo de encarar a competição. Então, eu acho que o Fernando Diniz, ele poderia ajudar neste jeito de jogar futebol com outro raciocínio, com uma outra ideia, com uma outra filosofia. Se ele vai ganhar, se ele vai perder, essa é outra história. Mas acho que um conceito pode ser colocado em prática. E aí vai ter, como naturalmente sempre tem, os contras, os contra-argumentos. Ah, mas o Diniz precisa de muito tempo para fazer um time jogar, então ele não pode ser técnico da seleção brasileira. É um argumento. Eu já vi outros tantos treinadores que são muito mais ortodoxos do que o Diniz e também não conseguiram grandes jogos, grandes performances com a seleção, com clubes e tal. Isso é muito de momento, é muito de. Ou alguém vai discutir o Fernando Diniz do Fluminense. Você pode discutir o Fernando Diniz do São Paulo, que foi quase campeão. Você não pode discutir o Fernando Diniz do Fluminense. Né? Então, assim, é um período a mais. Ah, mas ele tem no Fluminense quase 3 anos de trabalho. Pô, ótimo, né? Ótimo. Que bom seria se todo bom profissional tivesse um grande tempo para mostrar o seu trabalho. Então, eu não vejo como você dizer que o Fernando Diniz não é de nada. Eu acho que ele é muito, ele é bom treinador, o time dele joga de um jeito legal. Como todo mundo, como eu, como você, como doutor, como professor, como todo mundo, a gente precisa saber a hora que precisa dar uma mudada. Esse tal estalo, essa tal chacoalhada. Às vezes eu estou fazendo uma transmissão de um jeito que fica extemporânea, fica fora de tempo, ela não cabe mais. Então eu preciso me adaptar.
que é uma boa e velha conversa da idade, né? Você fica velho quando a sua cabeça está velha, quando você não consegue acompanhar o que está acontecendo no mundo, quando você insiste em chamar a bola de pelota. Pô, ninguém mais sabe o que é pelota. Houve um tempo que jogo era porfia. Hoje ninguém mais sabe o que é porfia. É jogo, é bola, né? E outras, assim. Então você precisa. E acho que o futebol brasileiro precisa disso, e acho que ele próprio, Fernando, deve ter percebido que em determinados momentos ele precisa mexer no jeito, ele precisa abrir mão de algum conceito, ele precisa incorporar outro conceito, enfim. Então eu acho que ele é um bom treinador. O jeito que ele foi para a seleção brasileira não foi o ideal no jeito, porque estava todo mundo esperando que viesse o Ancelotti. Acredito até que o Ancelotti, que é um técnico que tem menos inventividade e mais qualidade para lidar com os jogadores que ele tem no elenco, ele sabe montar um time bom e vencedor com o perfil dos jogadores que ele tem no elenco. Me parece, eu não conheço o Ancelotti, nunca conversei com o Ancelotti, mas pelo que eu vejo de times que o Ancelotti dirigiu, o Ancelotti não vai pedir para um jogador. E para mim a frase dele é a seguinte: hoje em dia o futebol tem muito posse de bola, toque de bola, você fica com a bola, você avança o seu time, você trabalha a bola no campo do adversário até criar oportunidade de gol. Né? Esse é um conceito que a gente tem hoje no futebol. O Ancelotti diz: eu tenho no meu time o Rodrigo e o Vinícius Júnior, que correm feito 2-3. Eu vou ficar com eles lá no campo de ataque, colado na linha de fundo? Eu seria burro. Eu trago um pouco meu time para trás, quando eu recupero, eu tenho meio campo para o Vinícius Júnior e para o Rodrigo correrem. Ele ganha jogo. Ele ganha jogo. Ele ganha campeonato, entendeu? Então, acho que ele seria bom, inclusive, mas o Ancelotti nunca dirigiu uma seleção, nunca convocou uma seleção. Eu não sei como ele seria. Então, assim, eu acho que ele daria essa competitividade que me parece falta um pouco para o futebol, para a seleção brasileira, mesmo quando ela pega os jogadores. Eu não consigo nunca entender como um jogador se comporta de uma maneira competitiva no time que ele joga na Europa e de outra quando ele veste a camisa da seleção. Mas eu não consigo explicar. Mas é o que eu vejo, é o que eu sinto. E não é por má vontade, nada, é por alguma coisa que eu não sei explicar. Mas, enfim, o Diniz chegou no momento que não era o ideal. O Diniz sabia que o contrato dele ia durar um ano. Eu achei que, caso não desse certo o Ancelotti, ele seria efetivado. Aí eu acho que a CBF não foi bem. A CBF que escolheu esse interino, que elogiou esse interino e que teve, mais uma vez, problemas do presidente fica, presidente sai, presidente fica, presidente sai, como diria o Jô Soares, né? Casa separa, casa separa, casa separa. Ele ficou, fica, não fica, fica, não fica. Ah, ficou. A primeira coisa que ele fez foi mandar o Diniz embora quando o Ancelotti disse que não renovou com o Real. Eu não faria assim, entendeu? Mas acho que o Diniz é um técnico dos principais hoje do futebol brasileiro que podem ajudar o futebol brasileiro a melhorar. Seleção pode não chegar a lugar nenhum. O não ir para lugar nenhum é muito definitivo, né? Eu acho que nós corremos o risco de sermos, o nosso futebol, ser mais um que vai para algum lugar. E que, eventualmente, pode não ser o lugar mais alto do pódio, entendeu? Eu acho que hoje nós não temos a melhor seleção do mundo e nem a pior. Acho que a seleção brasileira pode fazer um jogo e ganhar da atual campeã do mundo, que é a Argentina, e da campeã do mundo de 2018, que foi a França. Acho que o Brasil faz jogo de igual e pode ganhar. Mas acho que o Brasil pode levar uma chacoalhada e acho que o Brasil pode perder de uma seleção que está em 30º no ranking da FIFA. E o Brasil em quase todas. Acho que a gente. Eu não sei se a gente não vai para lugar nenhum, mas acho que a gente dificilmente haverá uma supremacia como houve em determinado momento do futebol brasileiro. E talvez só do futebol brasileiro, em termos de seleção nacional. Né? O City está há algum tempo mantendo um padrão muito alto. O Bayern de Munique, que não está num momento brilhante, o Bayern de Munique é absoluto. Na Alemanha, indiscutivelmente, é capaz que perca esse ano, acho que vai perder, mas no cenário europeu. E outros times. Agora, em termos de seleção nacional, eu acho muito difícil hoje, porque assim, acho que os jogadores todos têm mais ou menos um nível parelho, os jogadores que formam as seleções nacionais.
Acho que as seleções nacionais têm mesmo uma dificuldade em trazer esses caras num tempo pequeno para que se monte um time, não apenas um elenco estrelado. Eu não sei, acho que em alguns países os jogadores mostram muita determinação quando eles vestem a camisa da seleção, acho que quase todos, mas acho que é mais difícil. Então, o nosso futebol, eu acho pouco provável que a gente volte a ser o bambambam, bam, bam, o campeão dos campeões, aquele negócio de chegar a duas finais, três finais de Copas seguidas, eu acho difícil. O Brasil campeão em 58, campeão em 62, um fracasso em 66, campeão em 70. Em 74, apesar de não ter sido uma grande campanha, o Brasil fica entre os quatro. Em 78, apesar de não ter sido, o Brasil fica entre os quatro. 82, eu acho que é um acidente. E de lá para cá, você tem períodos ruins, né? 86 é uma disputa de pênalti, 90 não foi uma boa Copa, o Brasil foi eliminado acho que nas oitavas de final. Aí você pega 94 é campeão, 98 é vice, 2002 é campeão. Já é difícil isso acontecer. E de lá para cá, quartas de final, quartas de final, quartas de final, quartas de final. Ah, teve uma semifinal, teve em 2014, convenhamos que era melhor quartas de final. Mas eu acho difícil. Agora, aí eu mesmo me contradigo, porque a França foi finalista de 18, campeã, finalista de 22. A Argentina foi finalista de 14, 18 ela parou acho que nas quartas e foi campeã em 22. A Croácia foi vice em 18 e teve entre as quatro de 22. Mas acho que assim, a Argentina viveu esse período de, pô, o Messi precisa ser campeão. E foi. Mas acho que vai ser sempre forte. A França, acho que tem um bom elenco. Acho que a França tem ainda jogadores bons com idade de mais uma Copa. E tem o que é, para mim, o cara com mais potencial para ser o melhor do mundo durante muitos anos, que é o Mbappé. No mais, eu acho que a gente vai ficar nessa. Esse ano é tal, aquele ano é tal, essa semana é essa seleção, a semana que vem é aquela. E isso faz, na verdade, com que uma Copa do Mundo seja mais interessante, no sentido de, pô, quem vai ser campeão? Apesar de, desde 1930, só 8 terem sido campeões. É difícil ser campeão. É difícil ser campeão. Por isso que você precisa valorizar o cara que chega a uma semifinal, entender o que faltou, o que pode voltar. Agora, não sei se a gente não vai para lugar nenhum, mas acho que o nosso caminho não é um caminho simples, não é um caminho. Se for no mar, vai ter onda. Se for pelo avião, vai ter turbulência. E se for pela estrada, vai ter uns buraquinhos para a gente tentar chegar de novo a finais, a títulos. Acho que vai ter que trabalhar, vai ter que suar bastante. Superar o 7-1. Eu acho que eu acho que já foi superado. Veja bem, ele já foi superado no campo. Ele não vai. Primeiro, assim, acho que é um desses dias do futebol que acontecem de vez em quando, né? E ainda mais do jeito que foi o jogo. Se você tem um time que faz 1-0 aos 10, 2-0 aos 20, 3-0 aos 30, 4-0 aos 40, aí no segundo tempo faz mais 3 e domina o jogo, é uma coisa. Se você tem essa. A semana agora teve um jogo do Arsenal, não vou lembrar contra quem o Arsenal jogou, daqui a pouco talvez eu lembre. É um time que está lá atrás no campeonato inglês, é um time tradicional, mas que está lá atrás no campeonato inglês. Pô, em 15 minutos está 5-0 para o Arsenal. Entendeu? Isso é uma coisa que, assim, havia uma diferença muito grande e havia uma empolgação muito grande, e aí o Arsenal meteu 6-5 nos 4 últimos jogos. Então ele está num momento mesmo de que a bola está caindo lá na área e os caras estão metendo gol. A diferença entre Brasil e Alemanha em 2014, para mim, era óbvia. Eu não via nenhuma seleção que pudesse ganhar a Copa do Mundo da Alemanha em 2014. Acho que a Alemanha foi a melhor seleção da Copa. O Brasil não fez uma boa Copa, né? Jogou um bom futebol, mas jogou um jogo mais ou menos, um primeiro tempo contra a Colômbia, sei lá. Não fez uma grande Copa. Mas não era para apanhar de 7. E quando eu digo que o dia era um dia, o Brasil tomou 1-0, acho que aos 10 do primeiro tempo, tomou 2-0 aos 20 do segundo tempo,
e tomou 3-0, 4-0 e 5-0 aos 24, 25. Então, quando você toma 3 gols, 4 gols, em 5 minutos, 6 minutos, pô, tá na cara que alguma coisa. Ah, podia ter parado o jogo. Parado o jogo. Ah, podia ter caído e se machucado. Pô, caído e se machucado, ficado rolando porque o cara não ia fazer o gol. Pô, aí é meio é, é, engenheiro de obra pronta, entendeu? Pô, se o cara tivesse caído naquela hora, se o Filipão tivesse invadido o campo, por favor, né? Por favor. Aconteceu que o Brasil deu a saída, errou, a Alemanha fez. O Brasil deu a saída, a Alemanha fez. A Alemanha fez. Ah, como assim vai parar o jogo? Você acha que eu vou imaginar que eu vou dar a saída do 2-0 e vou tomar o terceiro? E depois eu vou parar o jogo porque está na cara que eu vou levar o quarto? Não, não está. É uma coisa que acontece. E aí é irreversível. Então, acho que dentro do campo isso se supera. Ninguém vai ficar falando disso, vai falar sempre na história, mas ninguém vai. Quando o Brasil for jogar o próximo jogo lá, os dois amistosos aí contra a Alemanha, Inglaterra, Espanha e Inglaterra, ninguém vai lembrar. Esse é o país que levou de 7 da Alemanha em 2014. Ninguém vai lembrar disso. E nós não. Agora, se nós aqui fizemos alguma coisa para não tomar de novo, não perder de novo, eu não sei. Mas eu acho difícil mesmo. Eu acho que é. A Alemanha outro dia tomou de 4-5 de um time, uma seleção que não tem nenhuma relevância, assim, que nunca foi campeã do mundo. Acho que são coisas que acontecem. Mais do que o 7-1, é você ver durante algumas competições a nossa seleção chegar sempre com um nível de bom para regular, de regular para bom. E ele é só favorito em todos os campeonatos porque ele é o Brasil, porque não é só na bola. Leva muito em conta a camisa, porque, repito, de 1930 a 2022, só 8 seleções ganharam a Copa. E se você pegar, assim, a Inglaterra ganhou uma vez só, a Holanda, a Espanha ganhou uma vez só. Aí você tem lá dois títulos da França, você tem 2 títulos do Uruguai lá em 30, em 50. Aí você tem agora os 3 títulos da Argentina, você tem os 4 da Alemanha, você tem os 4 da Itália, e você tem os 5 do Brasil. Então ganhar a Copa mesmo, é Brasil, Alemanha, Itália, e agora a Argentina, que tem 3, né? E aí a França está entrando, a França muito rapidamente está entrando nessa aí de chegar a muitas finais. Trabalhar no SBT. Tem sido muito agradável, assim. Tudo que acontece, assim, a gente, sim, tem coisa que acontece na vida, da carreira da gente que não é esperada, né? Se eu falar para você, não, eu estava esperando uma hora ou outra sair da Globo, não, não estava. Saiu de um jeito que te agradou? Não. Falaram coisas agradáveis para você? Falaram. Depois, quando você ouve, as coisas agradáveis ficaram menos agradáveis? Ficaram. Mas, assim, quando eu faço um balanço, e eu quase não faço, mas, obviamente que, poxa, 35 anos trabalhando lá. Desses 35, pelo menos uns 34 fazendo o jogo, participando da cobertura e tendo um espaço na programação que o esporte tinha, 2 vezes por semana, em horário nobre, em tarde de domingo. Pô, ninguém me aguentou lá só porque eu sou bonitão, né? Eu acho que eu trabalhei direitinho e fiquei lá. Aí chegou uma hora que não quiseram mais, enfim. É, Apesar disso, foi muito rápido. Foi muito rápida, a repercussão foi muito positiva, eu acho, para mim, apesar de eu ter alguns senões assim, mas foi muito positiva e rapidamente eu comecei a fazer as coisas, né? A final do Campeonato Paulista na Record, depois de 2 dias eu já estava fazendo Copa do Brasil no Amazon Prime, é, e fui levando, fui tocando, fui procurado, conversei, falei, etc. E tal. Aí, quando veio o SBT, eu tinha lá o SBT e a Record, meio assim, sondando, entendeu? O SBT, eu acho que o SBT, a gente acabou escolhendo. Primeiro, assim, eles foram muito gentis, muito carinhosos, eles demonstraram muito interesse em
me ter no elenco. Eu pensei, claro, que eu pensei que eles têm uma Copa Sul-Americana que dura de abril a novembro, outubro, então é uma temporada inteira. Eles têm a Liga dos Campeões, que é um campeonato que aqui, para nós, TV aberta, é um pouco menos popular, mas é a Liga dos Campeões da Europa. A gente não vive falando que é o maior campeonato do mundo, nós da imprensa mesmo não vivemos. Ou tem. Então eu falei, pô, legal, tem mais 3 anos de Liga dos Campeões. Então, eu achei que tinha um conteúdo. Me deu a impressão, ainda tenho, com todas as dificuldades que se apresentam hoje nesse negócio de comprar evento esportivo, me deu a impressão de que eles têm interesse em manter e, de repente, fortalecer o esporte na programação. E o ambiente lá é muito legal. Todo mundo me falava, oh, a casa é boa, os caras estão lá há bastante tempo, todo mundo. E isso tem sido fato. Tem sido fato, assim, uma recepção muito boa, assim, nada a queixar. Então está sendo legal, é diferente, experiência nova. Podia ter escolhido não fazer mais TV aberta, podia ter escolhido não narrar mais futebol, podia. Mas assim, me procuraram, né? Mais de uma me procurou, mostrou interesse, me apresentou alguma coisa bacana, acho que tá bom, tá gostoso e agradável. Acho que o que a gente fizer de bom lá vai ter valor. Mundo Digital. Eu demorei porque, na verdade, eu nunca tive vontade, eu nunca senti necessidade, eu nunca senti falta, eu nunca achei que isso agregaria alguma coisa à minha vida, à minha carreira, nunca achei, mesmo, de verdade. O que não quer dizer que, às vezes, algumas pessoas, quando as pessoas ouvem isso, as pessoas tendem a achar que o fulano está parado no tempo, desatualizado, não está antenado. Não é nada disso. Há muitos anos, o Tony Ramos, o ator, deu uma entrevista no estado de São Paulo, no jornal, e fizeram a pergunta para ele: por que você não tem nenhuma rede social? Ele falou: porque eu não me interesso pela vida de ninguém e nem quero que as pessoas saibam da minha vida. Que parece uma resposta simplista, mas eu acho que ela tem um significado muito grande. Porque tudo que vem é novo, como um dia foi o rádio, como um dia foi a televisão, como foi a mudança no cinema e como são as redes sociais, como foi a internet, como portal de notícia, tudo isso aparece, é uma novidade e ela toma um caminho, ela toma um jeito, às vezes ela toma um caminho bacana, bonito, às vezes ela toma um caminho ruim, que eu não gostaria de trilhar, entendeu? E acho que as redes sociais, que a internet, de uma maneira geral, esse mundo assim, ele é um mundo estranho. Ele é um mundo que nem sempre me agrada. O que não quer dizer assim, a liberdade de expressar, de dizer, de reagir imediatamente é ótima, porque a gente não tinha isso, né? Os veículos de comunicação, fosse qual fosse, eles iam saber da reação do público a determinado produto, no jornal, quando o cara mandava uma carta para a redação, na rádio, quando o cara ligava lá e caía numa redação, na televisão, quando o cara ligava para o serviço de atendimento ao telespectador, e aí aquilo lá era anotado, depois ele era escrito, depois ele era enviado para alguém, esse alguém que tinha a função de analisar, a partir disso encaminhava para o departamento ou para o profissional necessário. Pô, isso demorava uma semana. Hoje, você faz uma transmissão, o cara entra no teu ouvido e fala assim, as redes sociais estão achando legal, estão elogiando. Ou, puto, os caras estão dando maior bronca aqui porque vocês falaram que não foi pênalti. E eu acho isso é bom. Acho que isso, inclusive, mexeu um pouco no jeito de transmitir essa tal de informalidade, essa aproximação, essa inclusão maior do telespectador, a gente falar muito mais solto, eu acho que isso tudo é em função desse imediatismo, desse imediato, essa imediata reação ao que é dito, falado, escrito e tal. Imagina, você escrever uma notícia hoje e num portal e imediatamente embaixo já começar a entrar as respostas, né? Às vezes tem, porque infelizmente a gente é muito difícil alguém falar assim, pô,
Você tem razão, é só para te dar no pescoço, né? E acho que as redes sociais pegaram um pouco disso. Essa 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 o cara fica meio incógnito, né, esse negócio do cara não sabe, você não sabe quem é, quem escreveu o comentário foi o XPTO-LM, quer dizer, pô, quem é XPTO-LM? Uma coisa é dizer, pô, foi o João Antônio de Oliveira que escreveu esse comentário. Às vezes tem lá um símbolo, não sei o que lá. Bom, mas assim, e aí, então eu nunca o que eu estava dizendo aqui, mesmo sem entrar, eu sabia o que acontecia. Eu lia, eu recebia, às vezes acabava um jogo e eu botava lá Kleber, jogo tal, Twitter, para ver o que os caras escreveram. Então, assim, a gente sabe, né? Aí quando eu saí, tá, o meu irmão, que me ajudou muito assim, nesse novo momento, assim, fazer contrato, conversar, ouvir proposta, tal, que ele é bom dessa parada. Ele falou, pô, vamos abrir o Instagram, vamos abrir o Instagram, vamos abrir o Instagram. Aí eu abri. Está fazendo um ano agora, em março, que eu abri o Instagram. E no Instagram, aí eu devo admitir que eu não conheço outros, outros caras. Nunca conversei com isso com outras pessoas que têm Instagram. Eu não sei. Eu ouço dizer que o Twitter, o ex-Twitter, o atual X, o ex-X, que você escolhe aí, é mais porrada, né? Os caras são mais agressivos. No Instagram, o que me dizem é que as pessoas que te seguem, elas de alguma maneira acham você direitinho. Alguns não gostam, mas o cara te segue. Então, assim, eu já tive discussão, não, mas eu já tive resposta assim, cara reclamando, cara, né? Aí eu respondo, e eu não estou respondendo. Quando eu respondo sim, super na boa, entendeu? Sem bater boca, sem agredir, quase pedindo desculpa por ter respondido. Mas às vezes alguns falam assim, não, não, poxa, eu entendi. É que sabe como é? Quando a gente está vendo o jogo do nosso time, a gente perde um pouco a noção. Então o cara no dia seguinte ele estava mais maneiro, ele entendeu que ele foi exagerado. Mas assim, está sendo uma experiência legal. Não sou um grande produtor de conteúdo, já fui mais. Tem vezes que eu passo 10 dias sem olhar, sem ir, sem ver. Mas assim, acho que a resposta foi boa, o número de seguidor assim, para efeito dos grandes nomes do Instagram, é nada. Mas, pô, acho que numa média geral, acho que está legal. O ano passado, no começo desse ano, não sei, teve um prêmio aí que eu não sei tal, e estava lá produtor de conteúdo. E os caras me indicaram, entendeu? Eu nunca imaginava, não ganhei, mas eu falei, putz, ser indicado como produtor de conteúdo. É porque alguém viu, achou legal e o crescimento foi um crescimento assim, que me parece ser bacana, bacana. Também nada que fala, oh, nossa, olha como eu sou genial. Nada disso. Acho que é legal, é bom. Claro que é bom. Se eu tiver 1 milhão, se eu tiver 2 milhões de seguidores, é bom. Eu tendo quase 800 mil, tá bom também, entendeu? Tá bom também. Acesse o portalnorte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.